Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas notícias do Tricolor, que já está se preparando para o jogo contra o Atlético Paranaense pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias dessa preparação. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos para o vídeo. Então, para o São Paulo, 3 vitórias seguidas e o Crespo só perdeu um jogo, aquele para o Flamengo no Maracanã. A estreia, normal. A estreia. E agora tem um furacão, inclusive, nessa sequência de Copa do Brasil. O que você traz pra gente do Tricolor, Valente? Fala, Mari, bom dia pra você, bom dia pro Bruno, pros amigos aí do estúdio, pro fã de esporte, enfim. Olha, o São Paulo voltou a treinar hoje, viu? Teve a segunda-feira de folga, depois de ter vencido o Fluminense por 3-1 pelo Campeonato Brasileiro. E hoje voltou aos treinos, agora na parte da manhã, o time tá trabalhando aqui do lado. E o Hernan Crespo começa hoje a esboçar o time que vai enfrentar o Atlético Paranaense na quinta-feira pela Copa do Brasil no Morumbis. A tendência, a gente imagina, é que ele repita boa parte do time que ele vem utilizando nesses últimos jogos. Mas ele mesmo deu uma pista que pode ter algumas mudanças, e essas mudanças não por uma questão tática, mas por uma questão física. Na coletiva, depois da vitória contra o Fluminense, ele explicou, né, que o jeito do São Paulo jogar, a intensidade, a busca constante para construir jogadas e chegar no gol adversário, tem provocado um desgaste no time. Então ele vai avaliar um São Paulo competitivo, mas talvez com algumas mudanças. Dos 5 jogos que ele fez, né, teve a derrota para o Flamengo, como vocês lembraram, teve um empate com o Red Bull Bragantino e depois só vitórias, Corinthians, Juventude e Fluminense. Tem 4 jogadores que fizeram parte de todos esses jogos como titulares, que foram o goleiro Rafael, o zagueiro Arboleda, o lateral direito Cedric Soares e o volante Marcos Antônio, que é um dos destaques do São Paulo do Hernan Crespo junto com o Luciano. O Ferrarese e o Luciano foram titulares nos 4 últimos jogos, só naquele primeiro que não. Por jogo na Copa do Brasil, ele tem também desfalques. O Ferrarese está suspenso por cartão vermelho, foi expulso contra o Náutico na rodada passada, na fase passada da Copa do Brasil. E o Dineno, atacante, que foi contratado do Cruzeiro, não pode entrar em campo porque já defendeu o Cruzeiro nessa competição. Além disso, tem aquela longa lista do São Paulo no departamento médico, com Oscar, Caleri, Lucas, Luiz Gustavo, Rian, Lucas, esses todos estão também fora da partida. Então a gente vai tentar apurar aqui informações para ver se já consegue entender como é que o São Paulo deve ir a campo na quinta-feira, Mari e Bruno. E é um jogo também de muita rivalidade sempre entre o São Paulo e o Atlético Paranaense, que está na Série B. Bom, a gente fala no Campeonato Brasileiro é o São Paulo, né? Que venceu mais uma, dessa vez venceu em casa no Morumbis o Fluminense, também nesse domingo, e continua o trabalho do Crespo, principalmente após a Copa do Mundo, aí, com ótimos resultados, com bons números e subindo na tabela de classificação. A gente mostrou aqui o São Paulo na tabela de classificação, voltando para a primeira página, um time que voltou para esse Brasileirão bem próximo da zona de rebaixamento, né? A gente até ficou pensando qual seria o campeonato do São Paulo, mas desde a volta da paralisação, o time do Crespo tem conseguido resultados importantes. Vamos com... O Bruno Gilfrida já está ok com a gente, para a gente trazer informações, então vamos direto para São Paulo, que Gilfrida já está na área, então, com a gente, para trazer informações do Tricolor paulista, né? Porque ontem o confronto foi contra o Tricolor carioca. E os números chamam a atenção, a atuação também, né? Ontem o São Paulo teve, o André Silva, por exemplo, alguns jogadores também poupados pensando na Copa do Brasil, nesse desgaste da sequência de jogos, Bruno. Mas o Crespo vem conseguindo dar uma cara, um jeito de jogar dele para esse São Paulo e principalmente resultados importantes, né, amigo? Boa noite para você. Boa noite, Camila, todo mundo ligado aqui no Tá Na Área. Eu acho que a torcida do São Paulo tem respirado aliviada, digamos assim. Havia uma preocupação muito grande com essa zona do rebaixamento. O São Paulo se via com problemas físicos, diversos jogadores no departamento médico, e o rendimento não conseguia melhorar sob o comando de Zubeldia. Volta da Copa do Mundo de Clubes, perde para o Flamengo, um jogo dificílimo, depois empata com o Bragantino, já dando alguns sinais de melhora, e depois vence as 3 partidas que vieram na sequência, jogando bem. Mais do que o resultado, a gente tem falado que o desempenho do São Paulo melhorou, algumas peças que não vinham jogando bem acabaram se destacando. O São Paulo voltou a ter problemas físicos, perdeu o Oscar, por exemplo, no clássico contra o Corinthians, e mesmo assim o Crespo conseguiu encontrar alternativas, jogando com 3 zagueiros e 3 volantes. Quem diria, né, que a gente estaria aqui enaltecendo um time que não tem perdido, tem jogado bem, vencido bem, jogando com 3 zagueiros e 3 volantes. Ontem foi mais uma vez assim.
São Paulo jogou com 3 zagueiros, 3 volantes, foi muito superior ao Fluminense, a gente está vendo os gols aí, os melhores momentos. O São Paulo venceu por 3-1 e ainda tinha chance de ter feito um gol de pênalti com o Luciano no primeiro tempo. E acho que muito mais do que o que aparece nesses melhores momentos que a gente está vendo agora, é o que o São Paulo tem feito para construir jogadas, partindo do seu campo defensivo, tendo uma construção de jogo muito boa, algo que a gente não vinha vendo sob o comando do Zubeldia, algo que o São Paulo vinha tendo muitas dificuldades, e dando a impressão de que a briga seria na parte de baixo da tabela, justamente por esse desempenho, por esses problemas físicos, esses jogadores no departamento médico. Os 2 principais jogadores do São Paulo nesse momento estão no departamento médico, o Lucas e o Oscar. O Lucas já não está mais no departamento médico, né, mas ainda não está à disposição do Crespo. O Caleri rompeu o ligamento cruzado do joelho. Enfim, são vários os problemas do São Paulo, além dos problemas financeiros que não permitem que o São Paulo, a gente viu a Manu falando aí sobre as contratações do Flamengo, hoje a gente não vê o São Paulo com essa condição de fazer esse tipo de contratação. Tem jogador que é oferecido, o São Paulo precisa pagar ali poucos milhões de reais, e o São Paulo não tem condições de pagar esses valores. Então, é um São Paulo que dava sinais de brigar na parte de baixo da tabela, mas as expectativas mudam muito depois da chegada do Crespo e dessas 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Acho que o Bruno toca num ponto importante, né, Ramon, que é a forma do time jogar também. O Crespo já fez algumas mudanças, os 3 zagueiros, os 3 mesmo, como ele falou, até por função volantes, né, mas que o Alisson, por exemplo, tem características de meia. O fato é que ele é um São Paulo que a gente alternava, né, antes da parada no time do Zubeldia, como lembrou o Bruno. Cada dia a gente falava, ofensivamente precisa melhorar, defensivamente precisa melhorar, sempre buscando esse equilíbrio, e agora parece ter conseguido, né? Tanto defensivamente quanto criando mais oportunidades até agora para o Luciano, que é o grande destaque do time com o Crespo. Acrescento mais um jogador que tem sido muito importante nessa questão, nessa construção que o Gilfrida falou do São Paulo, né? A gente está vendo a tarjeta ali embaixo, né? Do Crespo falando que é uma equipe agressiva e com vontade de jogar. Marcos Antônio, ele conseguiu um encaixe junto com o Bobadilla muito bom. O Marcos Antônio é aquele jogador, o motorzinho, aquele jogador que aonde a bola está, ele está. Aonde a bola está, ou ele está iniciando as jogadas perto dos zagueiros, junto com o Bobadilla, né? Pegando essa bola, né? Ou está um pouco mais, por exemplo, a bola está do lado esquerdo de ataque, ele vai estar lá dando auxílio. A bola gira e vai para o lado direito, ele vai conseguir chegar lá. A bola volta no Bobadilla, ele vai conseguir voltar para sempre ter o controle da bola, né? O Marcos Antônio é um jogador que ele trata muito bem a bola, tem um controle de bola, de domínio, de percepção, de dominar perto, de dar um passe bom muito fácil, né? No entanto que o cruzamento pro gol do Ferreirinha é ele chegando pelo lado direito. Ele deu uma assistência para o Luciano também no último jogo, Exato, né? É ele que faz. E essa qualidade, essa dinâmica de jogo que ele dá... Oi? Fala, Bruno. O lance do pênalti tem a participação dele, o lance do pênalti que o Luciano desperdiça, ele tem participação na jogada inteira. Ele começa a jogada na defesa e infiltra pelo lado esquerdo para cruzar a bola para trás. O Bobadilla, se eu não me engano, finaliza e sai o pênalti para o São Paulo. É isso. O papel que fazia o Alisson nas evoluções de jogada do São Paulo, quem faz agora é o Marcos Antônio, tendo o auxílio do Alisson um pouco mais à frente. Apesar de eu achar que o Alisson está um pouco meio que, não sei se a palavra seria perdido, não está desempenhando o que ele desempenhava jogando um pouco mais de frente, mas tem ajudado nessa mecânica desses 3 meias, desses 3 volantes do São Paulo, na questão de dinamismo, na questão de pegada, de qualidade, auxiliando, municiando, né? E aí entra toda a grandeza do Luciano, o momento do Luciano. O Luciano está jogando futebol muito intuitivo, né? É um jogador que não tem posição, né? Está procurando se movimentar para abrir espaço para ele mesmo ou para algum companheiro receber. É um São Paulo que está vindo muito bem em larga evolução nesse período curto do Crespo aí. A gente tem o São Paulo pós-Copa, né? Pós-paralisação, no caso, para o Tricolor, do Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias em 5 jogos. Volta perdendo, né, para o Flamengo, por 2-0. Um jogo difícil. E na sequência, daí para frente, tem um empate contra o Bragantino na última rodada, mas é um time que não perdeu mais. Na sequência, né, depois 3 vitórias consecutivas. Empata com o Bragantino em 2-2. 2-0 vitória do Clássico, né? Atuando de forma muito melhor que o Corinthians, né? Atropelando quase o Corinthians, vencendo por 2-0. Ganha do Juventude, um placar mais magrinho, e agora a vitória em cima do Fluminense por 3-1. São 5 jogos, 3 vitórias, um empate e uma derrota nesse São Paulo com Crespo, nesse São Paulo
paralisação, que foi quando o Zubeldia deixa o time para a entrada do Crespo, Fábio. E é normal, claro que a gente fala muito de mudança de treinador, né? A gente fala que sempre tem uma mudança de ambiente, né, do grupo, porque chega um cara novo, quem está entrando quer oportunidade, né? Quer mostrar espaço. Mas é normal que isso possa acontecer de uma forma tão rápida, assim, do time já absorver as ideias e já mostrar um futebol muito mais... E como o Bruno destacou e o Ramon falou do Marcos Antônio, um time com muito mais gana, assim, muito mais divididas, né? Um time mais intenso até com a bola. Eu acho que pode acontecer, no caso do São Paulo sempre, eu passei por alguns clubes também que já aconteceu esse tipo de mudança e aí as coisas começaram os jogadores assimilaram mais rápido a ideia do treinador. Eu acho que a questão do Crespo, né? A gente estava citando aqui agora a questão do Luciano, ele está muito mais à vontade no campo. O treinador dar a liberdade para o atleta desempenhar aquilo, né? Tirar o melhor da característica dele, né? Em prol do grupo. No caso do Luciano, dar liberdade para ele rodar, para ele aparecer na esquerda, aparecer na direita. Você vê a questão de estar com 3 zagueiros. É lógico que 3 zagueiros, 3 volantes, você tem uma sustentabilidade defensiva. Mas não são volantes, né? São jogadores que nem o caso... Aquele volante pé duro, não existe esses, mais né? isso. É aqueles que chegam lá na frente, que fazem cruzamento, que aparecem a todo momento para jogar. E uma das características desse São Paulo do Crespo é justamente a saída de bola, né? De trás. Sim. E quem inicia essa saída, a gente está vendo o Luciano, quem inicia essa saída... Ele só não participou de um dos gols... De 2 gols de ontem, né? Porque até então ele tinha participado dos 5 gols do São Paulo. Fazendo gols também. E ontem participou. Poderia ter feito do pênalti também, né? Mas aí acabou desperdiçando. O Fábio foi bem. Mas a questão de ter esses volantes de qualidade, né? Quem inicia a saída é justamente os volantes, né? Isso, quando você tem essa qualidade também, facilita bastante. Acho que existe aquela questão do treinador que encaixa no clube, né? E os jogadores também entendem. Acho que o Crespo encaixa bem na equipe de São Paulo. A ideia de jogo dele encaixa bem. Ele já conhece, né? O clube, tá o ambiente, né? ele tá voltando. Ele sabe com o que ele está lidando ali. Isso também, nessa readaptação dele, isso pode ajudar bastante. E aí tem uma expectativa pelo time para o jogo de quinta. Diga, Bruno. A gente falava muito antes da troca do Zubeldia, né? Que o São Paulo não tinha condição de, naquele momento, contratar um treinador que seria uma concura, assim, que seria uma unanimidade. E muitas pessoas questionaram, pô, mas o Crespo, será que ele vai trazer tantas coisas diferentes assim que o Zubeldia não traz? Será que ele é tão melhor que o Zubeldia? E acho que a gente tem aqui 2 ex-jogadores que podem dizer melhor do que eu sobre isso, mas às vezes não é questão de um treinador ser muito melhor do que o outro, é questão do encaixe no time mesmo. Às vezes você traz um treinador que tem um nível parecido com o outro. Eu não estou nem dizendo que seja esse caso, acho que o Crespo é um cara muito mais experiente, já viveu muito mais coisa que o Zubeldia, já conhecia o São Paulo, mas às vezes as características que ele tem, que ele pensa do jogo, se encaixam muito mais com o elenco do time que ele vai trabalhar no momento. Não quer dizer que ele é um treinador super melhor que o Zubeldia, ou que o Zubeldia não presta, enfim, porque naquele momento se falava muito que se o São Paulo não tem condição de trazer um treinador que é unanimidade, é melhor deixar o Zubeldia. E às vezes não é isso. Acho que era o momento de trocar mesmo, e a prova está aí. Não é porque o Crespo não é um concurso que estava sendo disputado por 10 clubes que ele não servia para solucionar os problemas do São Paulo naquele momento. Acho que a diferença mais nítida é que o Crespo tem tentado soluções, né? Tem falado menos dos desfalques, que continuam sendo um problema para o São Paulo. Tem muitos jogadores fora, né? Os principais contratados para a temporada. E ele, em vez de reclamar, está tentando encontrar a solução para esse time, até porque os resultados estão vindo, é mais fácil, né? As reclamações vêm mais quando perde. O Crespo, ele já chega sem esses jogadores. Quer dizer, ele teve o Oscar 1 ou 2 jogos, se eu não me engano, e já perdeu o Oscar, né? O Zubeldia, ele tinha aquele time idealizado na cabeça e estava sentindo muita falta. Eu, particularmente, gosto muito do Zubeldia, acho ele um baita técnico, apesar de eu concordar com o Gilfrida que o Crespo tem um pouco mais de experiência, né? Que o Zubeldia, mas eu acho os 2 bons técnicos. E esse encaixe que ele falou de você conseguir solucionar problemas visando o seu elenco, o Crespo chegando já sem aquela pressão da arquibancada, com a mente mais limpa, uma ideia mais fresca, sem tanta pressão, consegue colocar isso em prática. Por exemplo, para mim um cara tem que ser titular. Eu não estou no dia a dia de São Paulo, mas o Ferreirinha tem que ser titular. Nesse esquema do Crespo... um cartão amarelo no Brasileirão, já não joga na próxima rodada. Nesse esquema do Crespo, nesse início, ele ficou de fora. Porque ele opta por jogar com o Luciano e o André Silva. Com 2 atacantes. Com 2 atacantes. O Luciano com muita liberdade para se movimentar e um cara mais de área. Só que ontem, jogando Luciano e Ferreira, também deu certo. Olha que coisa boa. Um cara que não estava no esquema, né, Fábio? Exatamente. Já foi reintroduzido, já rendeu, já fez uma boa partida contra o Juventude, já jogou contra o Fluminense. Opa,
já temos uma solução aqui. Se eu quiser rodar um desses 3 atacantes, eu posso confiar nos 3. E com o Ferreirinha o São Paulo ganha o 1 contra 1, né? Aquela questão que não tinha anteriormente. Você tem um jogador mais leve, um jogador mais rápido pelo lado do campo. Fez gol também. O Juventude, ele faz o drible, né? Exatamente, do cruzamento dá aquela do gol. caneta e ajuda para fazer no gol do São Paulo também. Então, acho que são opções também que o próprio Crespo vai criando também dentro do elenco. Agora ele já tem o Ferreirinha. Eu achei que com a entrada dele, o São Paulo ficou um pouco mais leve também na frente, um pouco mais rápido, um pouco mais ágil. Enfim, eu acho que também eu concordo com o Ramon. Eu acho que o Ferreirinha também, eu acho que tem lugar nesse time aí, vai mostrar isso pro Crespo. Desfalque para o Campeonato Brasileiro, mas para a Copa do Brasil não, né, Bruno? Dá para ter já alguma expectativa do que deve ser o time do São Paulo contra o Atlético Paranaense? Quinta-feira o São Paulo joga pela Copa do Brasil. É possível que a gente veja o São Paulo um pouco diferente. Ontem a gente já viu essa preocupação do Crespo tirando o André Silva do time, né? Já, claro, pensando no jogo do meio de semana da Copa do Brasil. É possível que a gente veja alguma mudança ou outra de acordo com o desgaste dos jogadores. O Crespo tem mexido muito pouco no time no início das partidas, né? Eu sinto que ele mexe mais no decorrer dos jogos, mas ele tem mandado a campo o time praticamente o mesmo time titular. Então é possível que a gente veja alguma mudança ou outra. São Paulo já sabe que não conta com o Ferrarese, ele tinha sido expulso contra o Náutico e não vai estar à disposição, então só vai ter os 3 zagueiros titulares à disposição, o Alan Franco, Arboleda e o Sabino, e o resto do time ainda é uma incógnita. O elenco folgou hoje, teve o dia livre depois da vitória contra o Fluminense, se apresenta amanhã no CT da Barra Funda para iniciar os trabalhos, mas o Crespo muito provavelmente deve fazer alguma mudança ou outra aí nesse time titular, já pensando também na continuação do Campeonato Brasileiro e claro que tem o jogo de volta ainda contra o Atlético Paranaense para decidir essa vaga na Copa do Brasil. Tá certo, Bruno. Obrigada pelas informações. Vou trazer aqui agora mais algumas informações do Atlético Paranaense, que é o próximo adversário do São Paulo pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Estou trazendo um corte aqui com a classificação da Série B, onde a equipe do Atlético Paranaense está na 11ª colocação, em 19 jogos, somou 25 pontos, ou seja, a equipe não está nem próximo ali do G4, que sobe para a primeira divisão. Atualmente vive um momento muito perturbador, a torcida cobrando bastante pela melhora do time, ou seja, o São Paulo chega muito favorito para esse jogo no Morumbi. Estou trazendo aqui um recorte das últimas 5 partidas do Atlético Paranaense na Série B. São 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Vem numa sequência de 4 jogos sem vencer no campeonato da Série B. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre São Paulo e Atlético Paranaense. O tricolor venceu 3, sofreu uma derrota e teve também um empate. Na temporada passada, que o Atlético ainda estava na Série A, o São Paulo venceu os 2 jogos, tanto em casa quanto fora de casa. Enfim, vamos ver como o Crespo vai preparar esse time para esse jogo contra o Atlético no Morumbi. Com certeza vai ter um time mesclado pela questão física, pelo desempenho da equipe até nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro. É muito provável que ele poupe alguns jogadores e dê oportunidade para alguns garotos. Mas é muito importante sair vencedor nessa partida no Morumbi, porque no jogo da volta, que será lá no campo sintético do Atlético Paranaense, tentar chegar lá de uma forma mais tranquila para garantir sua vaga nas quartas de finais da competição, até porque entra um pouquinho mais de dinheiro nos cofres do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.